Eu peguei o link. Deixa eu pegar o link lá, porque não peguei. Olá, amigos. Vocês estão no canal Alienates. Hoje é sábado, 14 de abril de 2018. Este é mais um Alien Live. Estamos sempre com convidados, trazendo notícias sobre ufologia e temas relacionados a ela. Queria agradecer aos novos inscritos, aos colaboradores, canais parceiros, diversos canais que têm acompanhado o Alienates desde o começo. Para continuar recebendo os avisos, não basta se inscrever. Deixe o like. Sua interação com o canal é que vai proporcionar que você tenha prioridade na plataforma do YouTube aqui no nosso canal. Aos que gostam do canal e desejam contribuir, nós temos disponíveis o Superchat para quem está online. E para quem chegou depois, temos o PayPal, o link está na descrição do vídeo. Obrigado a você que está no chat, você pode contar ainda com a moderação para responder quaisquer outras dúvidas que possa haver durante a live. É importante também que vocês sempre utilizem @alienates para que possamos achar mais rapidamente a sua pergunta ou comentário. Estamos hoje com o Deepak Sankara Veda e vamos falar sobre 432 Hz, o som da criação. Boa noite, Deepak. Boa noite, Clésio. Razai lá. Saudações. Vulcanas. E aí, tudo jóia? Tranquilo. Pessoal aí do chat, vem quiser cá. falar com eles aí, já estão a posto. Ajuda o ceguinho Jeremias aqui. Ajuda o ceguinho Jeremias aqui, meu amigo, para ver se eu tô no link certo. Ah, tô, já achei. Tô me vendo aqui. Eu tava me procurando aqui. Mas agora já me achei. Agora já é o Morfeu, né? Já me achei. Já é o Morfeu. Eu tô quase aqui. Eu tô quase aqui. Dizem que Roque Santeiro, um cabra debaixo de um santo. Os direitos autorais. Essa música aí é muito, muito boa, hein? Muito legal. Mas então tá. Deixa eu dar uma boa noite pro pessoal aqui, né? Então vamos lá, vamos ver quem tá aqui. Edna Correia, boa noite. O Shakur tá por aí. Tá certo. O Júnior tá sempre por aí. Então temos aqui a Penha Silva. A Cíntia, consultora, boa noite. O Rafael Beltrán está por aqui também. Ludmila Luzia. O Eduardo Altafim, nosso amigo, já que nos acompanha há muitos anos já. Ele e o irmão dele. O Rodrigo Altafim também. O Eugênio Ramos. Tem aqui o Pirata Rara. Judenor Lima. Grande Judenor. Tá certo. Ah, o Júnior está dizendo assim, gostei do óculos. Ô, Júnior, eu queria ter 2 pílulas aqui para a gente começar a live com, né, tipo, meio que Morpheus, né, dando uma escolha pro pessoal, né, ou a pílula vermelha, né, ou a pílula azul. Muito bem. E quem mais está aqui? O Araguaci, nosso querido também, muito bom. Ah, o Araguaci, eu até prefiro essa comparação, o Araguaci, o livro de Eli, com certeza. E é um livro, aquele filme é um filme profético, né? Muito bem. Bom, vocês estão me enxergando, eu estou enxergando vocês, então tá jóia, né? Tá muito bem. Estou tentando preservar os meus olhos um pouquinho, de muita claridade, devido à deficiência que eu tenho, né? Nos 2 olhos. Então, estou tentando preservar um pouco meus olhos aqui dessa claridade toda. Muito bem. Então, vamos lá, gente. Vamos falar um pouquinho, então, sobre 432 Hz e 440 Hz. Né? Bom, quem é músico, né, sabe que já há muito tempo, né, se afina os instrumentos, né, em 440 Hz. Né? Inclusive, eu acho que eu tenho um diapasão aqui em algum lugar guardado. Esse diapasão, se não me engano, ele está em 440 Hz. É que a minha gaveta aqui tem tudo aqui dentro. Só não tem cobra, mas pode ter tudo que vocês imaginam aqui dentro. Né? Possivelmente eu não vou achá-lo aqui. Que eu lembrei disso agora. Eu tenho um diapasão aqui em 440 Hz, mas eu não vou achar ele aqui agora, não. Eu posso achar tudo aqui dentro, menos o diapasão. Então, há muito tempo se afina,
os instrumentos em 440 Hz. Né? Para os cabalistas, né, nós que estudamos o segredo das letras hebraicas e as suas combinações, os seus cálculos numéricos, as suas permutações, nós sabemos há muito tempo, né, que o valor 440 não é bom, porque ele é escrito com 2 letras hebraicas. Nós vamos falar sobre isso, né, para entendermos um pouquinho melhor sobre essa questão, tá certo? Então, tá. Então, eu vou pegar aqui, vou compartilhar aqui o nosso blog, como sempre, né? Vou compartilhar aqui o nosso blog, vamos ver se está aparecendo. Está aparecendo aí, gente? Está aparecendo aí. Vamos aumentar um pouquinho aqui, que é para vocês poderem ler também, né? Eu creio que já deu, né? Esse tamanho aqui. Tá bom aí, gente? Tá dando para ler? O Clésio, vê aí se tá legal com o pessoal. Aqui para mim tá ótimo, viu? Tá joia? Aqui para mim tá ótimo. Se o pessoal quiser responder também, eu queria agradecer também, aproveitar o ensejo aqui, agradecer ao Araguaci, que contribuiu com o Superchat. Ele comenta aqui, ele comentou aqui, Scientiam Policentur Liberatis. Eu não sei o que significa, mas acho que é coisa boa. Obrigado, É latim. É latim. E você pode pedir para ele traduzir, que ele vai traduzir, com certeza. Se puder traduzir para nós aí, Araguaci. Desde já agradeço pela contribuição. Muito obrigado. E por falar em latim, uma dica de filme. Eu acho que até o Clésio gosta desse filme, hein? Lembra daquele filme, o Clésio, O Enigma do Horizonte? Eu já vi uma vez, mas há muitos anos. Que tem o ator que fez o Morfeu no Matrix, mas o filme é de 1992, acho, ou 97. Né? Que é um filme muito bom, um filme ficção com terror, né? Então, e eles usam latim nesse filme, que é muito interessante, que eles lançam uma nave que abre uma ponte Eisenhower, né? Que é o famoso buraco negro, e a nave desaparece por 7 anos, e quando ela volta, há algo sinistro com essa nave. É muito interessante esse filme. Então, aconselho que vocês que gostam de estudar e gostam de coisas de ficção científica, como eu, né, estudem, assistam Enigma do Horizonte. Eu esqueci como é que é o nome dela em inglês. O Araguaci traduziu aqui. Event Horizon. Event Horizon. Horizonte de Eventos. É o nome do filme. É o Horizonte de Eventos, né? Não entendi. Horizonte de Eventos. Isso, aqui chama Enigma do Horizonte, em português. Então, vamos lá. Estamos começando, Rainha Adalberto. O Araguaci traduziu aqui para nós o termo latim, ele conhecimento vos libertará. E Sentiam Policentur Liberatis. Policentur Liberatis. Isso. Obrigado, Araguaci. Então, vamos lá, gente. Vamos passar aqui para o blog primeiro. Eu ia mostrar uma coisa para vocês aqui, mas eu e o Clésio conversamos que não vai dar para mostrar por causa dos direitos autorais, mas depois a gente vai marcar uma live para falar sobre isso. E vamos ver, vamos estudar, né? Vamos fazer uns testes durante a semana para ver se subir no YouTube, se vai ter problema com direitos autorais. E aí, se tiver, né? Mas se não tiver, a gente vai fazer isso. Tá? Vou mostrar para vocês um negócio interessante. Mas vamos lá, então. Vamos passar para o nosso blog aqui. Vamos começar com o 432, o segredo do idioma divino. Esse número é um número divino. E vocês vão saber por quê. Né? Nós estamos falando aqui no começo do 440, mas vamos falar aqui, então, né, do primeiro do 432. E o 432, então, vamos começar o seguinte. Uma lenda antiga, judaica. E quando a gente fala em lenda, né, logo se pensa que é alguma coisa assim, tipo, isso não existe, é uma lenda, tipo, boitatá, mula sem cabeça, curupira, né? Mas tem que lembrar que uma lenda é uma história que esconde um segredo. No hebraico, na verdade, no aramaico, a palavra da onde se traduz lenda é agadá, né?
tem raiz na palavra agid, que geralmente é traduzido para fala, para falar, ou para, e contou, por exemplo, né? Ve agid, né? E contou, né? Ou seja, ele contou uma história que continha um segredo hermético dentro dela, né? Então, essa palavra é traduzida para lenda, né? Então, na verdade, a lenda, né, ela tem um segredo. Ela está escondendo alguma coisa. Então, isso que é uma lenda. Não remete a alguma coisa que não existe, o que é falso, ou, sei lá, ou algum folclore, né? Então, tudo tem... Não sei se vocês já assistiram aquele filme com o Nicolas Cage, o Motoqueiro Fantasma. Ali tem uma parte... Quer ver? Vou até aproveitar que estou aqui, vai. Vou mostrar isso para vocês. Deixa eu ver aqui, abrir o blog. Abrir de novo, uma outra página, né? Aqui, motoqueiro. É Ghost Rider, né? Em inglês. Ah, nenhuma postagem. É porque tá em inglês, quer ver? Clésio? É assim, né, que escreve Ghost, né? Não, acho que eu já descobri, peraí. Que às vezes no meu inglês, achei. Olha, para vocês visualizarem, é um dos primeiros posts que eu subi nesse blog aqui em 2010. Chama Espaço Cabalate Movies Ghost Rider. Então, no começo do filme, Ghost Rider, o Sam Elliott, que é um ator que eu gosto muito, fez muito filme de faroeste, e especialmente um filme com o Patrick Swayze, já falecido, chamado Matador de Aluguel. Não sei quem conhece esse filme. Esse filme é muito bom. Tinha na Netflix, agora tiraram, acho. Mas ele começa a narrativa do filme dizendo o seguinte, ó. Dizem que o Oeste foi construído em cima de lendas. Contos que ajudam a explicar histórias aterrorizantes demais para se acreditar. Esta é a lenda do Cavaleiro Fantasma. Cada geração tem o seu cavaleiro. Uma alma amaldiçoada que vaga pela terra recolhendo as almas para o demônio. Há muitos anos, um cavaleiro fantasma foi enviado ao vilarejo de San Venganza, quer dizer, Vingança Santa. Esse filme tem tantos códigos, gente, que eu acho que eu vou propor uma live para o Clésio de falar desse filme. Para cumprir um pacto de 1000 almas que pertenciam ao demônio. Mas este pacto era tão poderoso que o cavaleiro sabia que não podia deixar o demônio pôr as mãos nessas almas. Então, ele fez o que nenhum cavaleiro fez antes, ele fugiu. Mas o detalhe das lendas é que, às vezes, elas são reais. Essa é a abertura, né, do Motoqueiro Fantasma. Ok, vamos voltar lá, então. Então, uma antiga lenda judaica diz que o mundo foi criado pelo Deus único, né, através de falas e cantos que trouxeram os mundos à existência. As 22 letras hebraicas, 27 com as letras finais, em combinações pré-determinadas, foram usadas para realizar essa tarefa. Então, em essência, Deus criou o mundo e o universo inteiro através da música. As letras hebraicas foram os meios que canalizaram as forças físicas usadas na criação. Inclusive, no livro de Jó, que é um livro muito misterioso, cheio de segredos, inclusive, redundantemente falando, né? O segredo do Triângulo das Bermudas está codificado no livro de Jó. Tá, gente? Para vocês terem uma ideia. Muita gente encara a Bíblia, né, como o livro das religiões que ela se tornou. Esqueça a Bíblia, nós estamos falando de códigos hebraicos. Bom, muito bem. Então, continuando aqui. A língua hebraica é o idioma divino, o códex da criação. A sabedoria do Zohar nos revela que 2000 anos divinos antes de criar os universos, o Criador criou primeiro o seu idioma sagrado, o Códex Divino, e com ele se alegrou durante estes 2000 anos divinos. 2000 pavimentos, ou universos acima deste, nosso universo aqui. Aqui, no nosso tempo físico, né, esse tempo decorrente foi de 730 milhões e 500 mil anos. Tá? Tem um segredo para calcular o tempo divino, que se encontra no livro de Salmos, no capítulo 90.
que diz assim, que um dia do divino são como 1000 dos nossos anos. Então, se você quiser fazer a conta, né, para checar isso daqui, você tem que entender que já que um dia do divino são 1000 dos nossos anos, um ano do divino são, então, 350.250 dos nossos anos. Então, você vai calcular, por exemplo, a criação levou 42.000 anos divinos, de acordo com a sabedoria do Zohar. Se você calcular 42.000 anos divinos vezes 350.250, que são os nossos anos, você vai chegar ao cálculo, ao resultado de 15,3 bilhões de anos, que é exatamente o tempo que a ciência a astrofísica dizem que o Big Bang aconteceu. 15,3 bilhões de anos atrás. E isto bate com o que foi codificado, né? Essa revelação que fez foi um rabino chamado Isaac Diaco, no século XIII, muito tempo antes de qualquer pessoa formular qualquer coisa sobre astrofísica, né? Ou sobre o universo. Então, continuando aqui, e somente então, ele deu início à sua criação, e o Zohar descreve este processo narrando como cada uma das letras do Códex Divino se apresentou diante do Sagrado, oferecendo argumentos para que o santo, abençoado seja ele, iniciasse ou criasse ou começasse a criar o universo, né, com ela. E de como o santo as foi rejeitando até que a letra Beit, que é a segunda letra do alfabeto hebreu, né, do alfabeto divino, entrou e forneceu o melhor de todos os argumentos. E por isso a criação se inicia com ela, como nós lemos na Torá Bereshit, como está escrito, Bereshit bara Elokim et hashamayim ve'et haaretz. Então, ela começa com a letra Beit, que é a segunda letra do alfabeto hebreu, né? E começa com a palavra Bereshit. E o argumento da letra Beit foi que ela era o início da palavra brahá, que significa bênção, e que era apropriado, então, para Deus criar o universo com ela, porque tudo seria abençoado. Tá? E é por isso que no nosso universo, a maioria dos sistemas solares são binários. Tá, gente? Agora, aí vai remeter um segredo, é um mistério, né? Que é aonde está a companheira gêmea do nosso Sol. Já que a maioria dos sistemas estelares aqui são binários, porque esse universo foi criado pela letra Beit, a letra Beit vale 2 em hebraico. É a segunda letra do alfabeto hebreu. Né? Onde é que está a companheira do nosso Sol, né? Ok. Mas este é um outro assunto. Aliás, nós não fizemos essa live não, né, Clésio? Ainda não. Já são dois não, assuntos para a gente tratar, né? Do motoqueiro fantasma e do segundo Sol aí. Ó, vamos ter uma conversa particular depois aí, então. Beleza. Beleza? Então tá. Então é o seguinte. Então, continuando aqui. O texto nos diz o seguinte: aquele que possui o conhecimento de como formar a combinação correta de sons hebraicos pode criar e destruir mundos. Isso foi dito pelo Magadá, né, há muito tempo atrás. Então, a expressão idioma divino, né, em hebraico, nós dizemos Lashon Elohai. Lashon Elohai. Lashon é língua, idioma, né? E Elohai quer dizer divino, né? Então, Lashon Elohai é ou língua divina, pode ser traduzido assim, ou podemos traduzir para idioma divino. E as letras hebraicas que formam Lashon Elohai, né? A gematria, né, desta Lashon Elohai é exatamente 432. Falando da criação, né, como que o divino criou todas as coisas? Ele pegou as letras e permutou uma com a outra. Por exemplo, no Sefer Yetzirah, o livro da formação, que foi escrito pelo nosso patriarca Abraão há 4.000 anos atrás, diz, por exemplo, que Deus pegou a letra Nun. Deixa eu ver se eu acho a letra Nun aqui, para mostrar para vocês. Que Deus pegou a letra Nun, né,
E ele combinou uma com a outra, colocou sobre ela uma coroa, e com ela formou o escorpião no universo. Eu tenho um dos nossos vídeos aqui no canal, chamado Os Filhos das Estrelas, que é um book trailer do meu livro, Os Filhos das Estrelas, aonde eu falo um pouquinho deste segredo aqui, ó, a letra Num. É que aqui ela está num formato que não é interessante, né? Mas essa é a letra Num. Tá? Ela está num formato um pouquinho diferente aqui, mas você vê que ela tem as taguinhas dela, que são as coroas, né? E o corpo dela. E ela tem exatamente a aparência da constelação de Escorpião no universo. E o Sirá diz que... aproxime um pouco mais. Opa, aí. Ok. E aí, então, o Sefer Yetzirah diz que Deus combinou uma com a outra, colocou sobre ela uma coroa, e com ela formou o escorpião no universo. Deixa eu ver se eu acho aqui uma imagem da constelação de Escorpião. Peraí, aqui. Scorpio Constellation, aqui. Já achei. Tirar isso daqui, que é tatu, eu não quero tatu, eu quero a constelação. Vamos ver aqui. Olha, deixa eu achar uma imagem grande o suficiente aqui pra gente. Vou abrir aqui numa outra página. Eu creio que vocês estão vendo aí, né? Então, essa é a constelação de Escorpião, tá? Olha, vocês estão vendo que ela tem até as coroas, né? Então, essa é chamada de alfabeto superior, o alfabeto dos céus. E o nosso alfabeto é baseado no alfabeto estelar, né? Que são as constelações. Agora eu vou ver se eu acho aqui a letra hebraica Num. Deixa eu ver se eu acho uma aqui. Ou eu posso fazer o seguinte. Podemos abrir aqui um documento do Word. Muito bem. Um documento do Word. Eu vou usar uma fonte aqui, uma fonte hebraica chamada GS Tamari. E eu vou digitar aqui uma letrinha, isso, vou digitar aqui uma letrinha, e vou colocar num tamanho grande o suficiente aqui para a gente poder ver. Tá pequeno aqui, deixa eu ver se eu aumento mais, 358, aí. Vamos pôr aqui no meio. Aí vocês estão vendo a letra hebraica Num, que é a 14ª letra do alfabeto hebraico, com a qual o divino criou a constelação de Escorpião no universo. Ela tem exatamente a forma da constelação de Escorpião, inclusive com a cauda, se vocês verem aqui de novo, né? Olha, aqui, opa, tá vendo? Tem as coroas, né? E tem a cauda virando para dentro, né? Aqui, conforme está aqui, né? Na letra hebraica Num, que é a 14ª letra hebraica, que é a inicial da palavra nistar, ou neelan, que é esconder, ocultar. E Escorpião é a constelação dos místicos, né? Tá certo? Porque, além da letra Num ter criado a constelação de Escorpião, Deus usou a 4ª letra do alfabeto hebreu, que é a letra Dalet, né? Para criar o planeta Marte, né? Que é o ascendente da constelação de Escorpião. E essas duas letras, Num e Dalet, são as iniciais de Devarim Nistarim, que se traduz para palavras inefáveis, mas, na verdade, Devarim Nistarim significa palavras escondidas, ocultas, ou secretas, ou místicas. Então, a constelação de Escorpião é a constelação dos místicos. Tá? Inclusive, indico para vocês um filme de 1992 chamado O Destruidor, com Rutger Hauer, que trata da constelação de Escorpião. Então, vão procurar no Google e baixem e assistam. Ok? Muito bem. Então, continuando, gente, aqui no nosso blog, né? Então, Lashon Elohai, então, desculpa, falando, então, da combinação de letras, por exemplo, né? Deus pegou a letra Aleph
a letra Beit, que é a segunda letra, a primeira, a segunda, e a letra Nun, que é a 14ª letra do alfabeto hebreu, e com elas formou a palavra Even, e Even significa pedra, e daí surgiram as pedras. Então, pela combinação de letras, cada coisa foi criada. Ok? Muito bem. Então, Lashon Elohai, então as letras hebraicas de Lashon Elohai somam exatamente 432. E este é o valor em gematria, é exatamente o mesmo, né, da expressão Mispar Elohai. Mispar é número, e Elohai, como vocês aprenderam aqui, é divino. Né? Então, Mispar Elohai significa número divino. Então, o 432, né, ele emana a sintonia da criação. Tá, gente? Então, olha, creio que a maioria que acompanha as publicações da Sabedoria Escondida que realizo aqui, sabem que meus instrumentos que eu uso, né, o violão, por exemplo, né, eles são afinados em 432 Hz, e não em 440, tá? E nunca em 440 Hz. O valor 432 é a afinação que conecta e canaliza a luz divina. Conecta e canaliza com o divino, com a reverberação do universo e com a energia da criação. Né? Já o valor 440, né, é a gematria, o valor numerológico hebraico da palavra met, que em hebraico significa morte. Tá? E hoje já existem experiências que mostram a vibração, né, dos instrumentos afinados em 432 e a vibração dos instrumentos afinados em 440 e a sua influência, por exemplo, sobre as questões físicas, incluindo a água, que a água, ela capta, né? Ela retém a energia. Se você fala coisas boas próximo à água, né? O que acontece? Você infunde, né, uma energia positiva na água. Mas se você fala coisas negativas próximo à água, você infunde uma energia de morte na água. Né? E a água, então, você bebe, e como as suas células, elas flutuam sobre a água, e elas são renovadas pela água, então você prejudica, né, o seu próprio corpo, com esta água infundida com energia negativa que você bebe. Então, olha só. Os teóricos da conspiração, né, eu pus isso daqui, né, mantive, né, mas, na verdade, a coisa é verdadeira. Né? Os teóricos da conspiração lhe dirão que essa sintonia, 440, perniciosa, foi promovida pelos nazistas. Joseph Goebbels, né, o chefe, né, o Reichsführer, né, da propaganda do Terceiro Reich, impôs a sintonização 440 como parte de um plano hediondo para distorcer a consciência das massas. E as gravadoras podem estar em conluio com esses nazistas. Bom, aí é o que está dizendo aqui, né? A indústria da música apresenta esta frequência imposta que está agrupando as populações em maior agressão, agitação social, psíquica e sofrimento emocional, que predispõe as pessoas à doença física e emocional também, afirma o Dr. Leonard Horowitz, que é judeu, né, em seu artigo Musical Cult Control, né, a música no controle do culto, deve ser isso, se é que o meu inglês está funcionando bem aqui. E, gente, eu acredito nisso daqui, viu? Porque esses caras não fazem nada ao acaso. Tudo é estudado para gerar um resultado. É como, por exemplo, a questão das mensagens subliminares em propagandas, né? Que há tantos frames, né, tem uma imagem que os olhos não veem, mas a mente percebe. Né? Tem até aquela história da experiência que foi feita pela Coca-Cola, acho que é isso. Ou eu não estou bem certo se é bem isso, que durante os trailers de filmes,
no cinema, ou propagandas, né? Os frames escondiam, né? A mensagem, beba Coca-Cola, alguma coisa assim. Entendeu? E o pessoal ficava com sede. Foi da Coca-Cola, mas parece que foi refutado esse caso aí, porque Foi parece refutado? porque parece que boa parte se deve também ao excesso de sal na pipoca. Da pipoca. Uhum, Da pipoca, né? isso. Era isso? É, Então, como pipoca? foi, foi questionado por causa disso, né? Que o excesso de sal na pipoca induziu também que eles comprassem o Coca-Cola. refrigerante, Então, estava mais disponível. então, de alguma forma, tem um conluio aí, né? Acho eu. Mas eu já fiz estudos, né, procurando muito tempo atrás, por frames escondidos, né, em filmes, e achei muita coisa, gente. Entendeu? A coisa existe de fato, né? Agora, como o Clésio está falando, né? Se esse caso da Coca-Cola foi refutado, então vamos descartá-lo. Então, a afinação 440 Hz reverbera a morte, conecta com energia de falência e canaliza a destruição, né? E foi por esta razão, apesar de ter oferecido um argumento poderoso, que a letra TAV, olha só, interessante isso daqui, que é a 22ª letra do Códex Sagrado, foi rejeitada como instrumento para a criação do universo. Ela é a última letra. Tá? O Zohar nos revela que o divino, abençoado seja ele, disse a ela que a letra TAV, que é a última letra do alfabeto hebreu, ela foi a primeira a comparecer, né? Porque elas vieram de trás para frente. Isso é muito interessante. E ela veio diante do divino e ofereceu o argumento dela. O argumento dizia o seguinte: ó Santíssimo, Criador do universo, né? Talvez seja apropriado ao Senhor criar o universo comigo, porque eu sou o selo do teu anel, né? Que é Emet. Emet quer dizer verdade, né? Em hebraico. E diz que então, ela falou, então é apropriado que cries o universo comigo. Então diz que o sagrado pensou, né? E disse, é interessante seu argumento. Mas você também é o selo, né? Na palavra Met, que significa morte. E, portanto, eu não vou criar um universo com você. E a palavra Met, o valor numérico dela é exatamente 440. Por exemplo, muita gente, né, às vezes me consulta. Eu quero comprar uma casa, tal, e a casa que eu estou vendo, o número é 440. Eu aconselho, bom, você pode comprar a casa, mas eu aconselho você acrescentar uma letra, né? 440A, por exemplo, porque o A é o Aleph, vale 1, e aí fica 441. Então vai mudar a energia, né? Ou então escolha outra casa com um número diferente, mas não 440. Outro número negativo é 240. Depois eu falo sobre isso. Me lembra aí, Clésio. Aproveitando para instruir e com o coração ausente de preconceito, mas que se torna necessário para a instrução, devo comentar sobre o mundo religioso em si, onde seus músicos que proclamam estar conectando pessoas com suas canções usam a afinação 440 Hz, pois jamais, mesmo proclamando serem cheios do Ruach HaKodesh, ou do Espírito Santo, como dizem, né? Foram instruídos pelo divino que este tipo de afinação conecta e canaliza a energia da morte. E a implicação espiritual disso é perversa, pois, ao invés de estarem conectando as almas com a energia da criação, da luz, né, estão conectando as pessoas com o adversário, canalizando morte, doenças, falência, né, e etc. Eles estão conectando pessoas com a fúria do Satã. Expressão esta que em hebraico se diz af, Satã, af mesmo, sabe? Você sabe quando o nortista fala af, é esse af mesmo, tá? Af Satã. Mas af em hebraico, né, significa nariz, venta, tá? Mas tem um outro segredo.
Por exemplo, na Torá, quando o divino estava bravo com o povo de Israel, então o verso começa dizendo assim, vai har af Adonai le Israel, né? E acendeu-se a ira do Criador contra Israel. E usa a palavra af. Por quê? Porque quando a pessoa está brava, né, cheia de ira, né, ela fica ofegante, muito ofegante. Aí o Zohar diz assim, afastem-se daquele cujo fôlego está no seu nariz. Porque a palavra af, além de ser narina, também significa ira. Então, o Zohar está dizendo assim, olha, evitem andar com pessoas que vivem zangadas, ou, né, iradas o tempo todo, porque elas provocam muito estrago e muito dano. Né? Então, af Satã, a ira do Satã, né, soma em hebraico 440, que é a gematria da palavra met, que é morte. E se você for ver, quando há um grande agrupamento de pessoas, né, e eles começam a tocar músicas, né, que canalizam esse tipo de energia, logo, logo, começa a ter encrenca, briga, quebra-quebra, saques, um monte de coisa que é promovido por essa energia. Né? Uma pessoa que é, digamos assim, um canalizador dessa energia do Satã, ele leva pessoas à ira, ao preconceito, ao ódio, né? Com a sua fala, com seus argumentos. Né? Música, então, muito bem. Então, af também significa nariz, ou como se diz no Nordeste, venta. Né? Vocês já viram a anatomia do nordestino? Que interessante, eu gosto muito disso. Né? Venta, como é que chama? Zureia, que mais? Tem um lá embaixo, né, que eu acho que é o dedo mindinho do pé, que fala samboco do dedo. Eu sempre rio quando eu vejo isso, né? E como eu tenho né, ascendência também do Nordeste, né? Então eu gosto muito, né? Dessa poesia, dessa rima toda. Então aqui diz o seguinte, né? Se afaste daquele cuja respiração está em suas ventas, indicando que não devemos andar ou se associar com pessoas dirigidas pelo furor, pela raiva, pela ira, né? E é comum no Nordeste, por exemplo, né, quando a pessoa está insatisfeita, dizer assim, né? Porque isso indica, tipo assim, insatisfação, né? Que ela não gostou daquela situação, não que ela está exatamente irada, né? Ok, gente? Bom, vamos então mudar aqui um pouquinho e falar do 441 Hz, tá? Que é uma outra afinação que alguns músicos se utilizam, né? Para os seus instrumentos. O 441 Hz... De PAC? Né? Oi? Desculpa te interromper, só fazer um adendo aqui. Eu, como músico, né, eu observo assim, bastante essa questão, que realmente as músicas que são tocadas em 432 Hz, elas estão fora da afinação convencional, mas elas são bem mais agradáveis de se ouvir. Né? Independente da questão mística ou qualquer outra coisa, inclusive aqui no meu canal, as músicas que eu utilizo de 2016 para cá, que são as minhas, né, que eu compus para o canal, todas são em 432 Hz. Não sei se alguém aí percebeu, mas todas são em 432 Hz. Mas é isso mesmo. É muito mais agradável ouvir, né, música com afinação 432, porque a 440 deixa ela muito pesada. Né? É estranho demais. Muito estranho. Né? Então tá. Voltando aqui, então, no 441 Hz, que é outra afinação, tá? Que é um ponto acima de 440. Né? Então, o seguinte, deixa eu ver o que está escrito em hebraico aqui. Ah, tá. Aqui está escrito o seguinte, Veteda'u et ha'emet, ha'emet, Tishaherer eterem, significa que conhecereis a verdade vos libertará. Tá? Em hebraico. Isso, né? E essa palavra emet,
da qual nós traduzimos verdade aqui, o valor numérico dela é 441. Interessante, né? Então, há uma outra afinação que pode ser e deve ser usada na música para substituir a de 440 Hz, né? Que é a de 441 Hz. Em hebraico, o valor 441 é a gematria da palavra emet, cujo significado é verdade. Ou aquilo que procede da verdade. Ou ainda o que é verdadeiro. Ok. Podemos fazer uma prova dos 9. 4 mais 4 mais 1. 9, né? Que é o que determina se, né, uma equação é verdadeira ou não. É a chamada prova dos 9. Né? Ok. Existe um universo, dos 7 universos mencionados no Zohar Sagrado, que reverbera na sintonia 432. Este universo é chamado Tevel. Tá? E sua gematria é exatamente 432. Por exemplo, tem um salmo que diz: brame em louvor o mar em sua plenitude, e o Tevel, e todos os seus habitantes. Terrilim, ou Salmo 98, 7. Só que na tradução eles traduziram Tevel para mundo. Então pode jogar fora, não presta. Tá? Porque não é mundo, é Tevel. É um dos 7 mundos, um dos 7 universos, mas o nome desse universo é Tevel. E ele reverbera nessa energia de 442 Hz. Né? Por exemplo, o meu nome hebraico é Mishael Alevi. Né? Todo mundo já sabe disso. E a gematria do meu nome hebraico é exatamente 432. Né? E eu sou músico também. Né? E na nossa sinagoga, eu sempre iniciava os rituais cabalísticos com música. Sempre. Nunca, nenhuma vez, eu deixei de iniciar os rituais da Kabbalah sem música. Sempre tocando. Né? Inclusive, tem vídeos aqui que eu estou tocando. Né? Que vocês podem ver depois. Então, tá aí a grande diferença. Agora, se, por exemplo, ó, não sei quem conhece, deixa eu voltar aqui pro chat, para ver vocês. Não sei quem conhece a história do Golem, né? Que é o ser de barro criado pelos mestres antigos e insuflado, né? E revivido com as permutações do alfabeto hebraico. Não sei quem conhece essa história do Golem. Então, a tradição conta, né? Que o rabino que criava o Golem escrevia num pergaminho uma palavra e colocava na boca do Golem para que ele ganhasse vida. Né? Inclusive, tem um episódio de Supernatural, né? Acho que é 8ª temporada, que mostra isso. E qual era a palavra que o rabino escrevia no pergaminho e colocava na boca do Golem? É a palavra Emet, ou escrevia no seu peito, em hebraico, a palavra Emet, Aleph, Men, Tav, 3 letrinhas, né? Mas quando ele precisava desativar o Golem, que ele não era mais usado, né? Então o rabino pegava o pergaminho e apagava uma letra. A primeira letra da palavra Emet, que é a letra Aleph. E apagando essa primeira letra, né? O que sobra é Mentav, né? Que é a palavra Met, que é morte. E o Golem, então, caía desativado. E a palavra morte, a gematria dela é 440. Tem também o episódio dos Arquivos X, de 1996, se não me engano, na 4ª temporada, no episódio 15, um episódio chamado Kadish, que aqui no Brasil chama Oração para o Morto, que fala do Golem. Vocês podem assistir também, né? Ah, tá aqui, ó, está no meu livro Kabbalah, e no Arquivo X o Júnior está falando, é verdade. Né? E tem o Golem do Abraão, que foi supostamente o primeiro, né? E assim por diante. Gente, então, isso é muito sério, né? Diz assim, que quem encanta os seus males espanta, né? Bom, depende do que a pessoa está cantando, porque ela, na verdade, pode acabar, né? Atraindo, né? A morte ao invés da vida. Tá? Depende, então, da entonação, da afinação, né, e das palavras que evocam energia nesta canção. Olha, eu não sei quem já ouviu falar
em mascaramento de trás para frente. Alguém já ouviu falar nisso? Mascaramento de trás para frente? Chama backward masking. É um processo que os roqueiros começaram a usar nos anos 70, 60 e 70, onde eles gravavam mensagens no sentido inverso da música. Tá? Não é a mesma coisa que rodar o disco ao contrário e ficar tentando encontrar palavras. Não. Essas mensagens eram gravadas mesmo no sentido inverso. Ok? Por quê? Você estava ouvindo a música já gravada em 440 Hz de afinação, né? E o teu ouvido não percebe, mas dentro daquela música tinha uma mensagem escrita no sentido inverso, né? É a backward masking. O Clésio está falando aqui, né? E eu posso citar, inclusive, uma música que tem realmente... que eu falei com o Clésio, que eu queria mostrar, mas a gente ficou meio preocupado que se colocasse a música aqui, o YouTube ia cortar o vídeo, né? Que é uma música da banda Elo, que não sei se vocês conhecem essa banda, chamada Electric Light Orchestra. Electric Light Orchestra. É um disco de 1977, se não me engano. Um disco preto, tá? Que ele praticamente não tem nada na capa. Mas quando você vira ele contra a luz, ele tem um pentagrama, que é muito interessante. Tá? Aí aparece o pentagrama. Não sei se quem vai encontrar. Deixa eu ver se eu acho aqui. Peraí, gente. Quer ver? Ups. Electric Light Orchestra aqui. Deixa eu ver como é que chama o disco. A música chama Fire on How. Quer ver? Covers. Vamos ver aqui. Covers. Aí. Álbum Covers aqui. Vamos ver se eu acho aqui o disco que eu estou procurando. Espera um pouquinho. Deixa eu ver se é esse aqui. É muito pequeno, não vai dar para ver. Muito pequeno. Ah, esse aqui tá maior. Não, esse aqui não tem nada. Electric Light Orchestra. A música desse disco chama Fire on High, que é uma música, quando você ouve ela parece um culto dentro de um cemitério. Tá, gente? E aí, quando você pega ela, inverte e roda ao contrário, tem uma mensagem gravada no sentido inverso. Uma pessoa falando com uma voz bem grave, né? E a mensagem em inglês diz o seguinte: The music is reversible, but time turns back. Turn is back. Vai repetindo. Turn is back. Depois vem um riso. O que significa isso? A música é reversível, mas o tempo volte atrás. Deixa eu fechar essas abas aqui. Muito bem. Né? Então, não é... Vou repetir, né? Não é o mesmo que simplesmente rodar o disco ao contrário e ficar procurando palavras, como foi uma onda dentro das igrejas evangélicas isso, nos anos 80, né? Aí toda a música era do diabo. Não é isso, né? Mas é realmente, né, uma mensagem que foi gravada no sentido inverso mesmo. E aí quando você toca, ao contrário, você vai ouvir claramente, não é ficar tentando... aquela coisa de pareidolia musical, né, Clésio? Seria isso o termo que nós poderíamos usar? Pareidolia musical. Né? O cara tentando reconhecer palavras, né, de acordo com a mente dele. Olha, está falando isso daqui, né? Isso aqui é o cão falando. Eu fiz 2 vídeos aqui no canal, né, sobre pareidolia.
Um é pareidolia visual e outro é pareidolia sonora. Eu coloquei, mas é auditivo, enfim. Pode ser outro termo. Então é isso, né? Alguém está falando aqui as músicas da Xuxa. Bom, isso aí é uma lenda, né? Porque ninguém nunca conseguiu provar isso daí. É a mesma coisa da banda... Oh, meu Deus. Da música Starway to Heaven. Qual que é mesmo? Oh, meu Deus, fugiu o nome da banda da minha mente. Me ajuda aí, gente. Ô, Clésio. Como que é o nome da banda? O pessoal falava muito do Black Sabbath também, né? Mas essa música, inclusive, eu gosto, que é Starway to Heaven. É isso mesmo, né? Não lembro. Não lembro. Qual que é a banda, gente? Pessoal. Led Zeppelin. Aí. O Milton Luiz salvou aqui. Isso. Inclusive, teve um processo, né? Parece que foi processado essa banda Led Zeppelin, mas parece que eles ganharam o processo porque não conseguiram provar que continha realmente mensagens em backward masking na música do Led Zeppelin. Tá? Então, gente, música é uma coisa muito boa quando realmente as pessoas conhecem a ciência da música e sabem o que estão fazendo, né? E conhecem, então, o segredo da afinação, né? Por exemplo, eu acho difícil um instrumento chegar a uma afinação de 500 e alguma coisa, né? Acho que as cordas não suportariam a tensão, né? Então, eu acho que 441 Hz, né, digamos assim, né, o ideal. Agora, o 432 tem outro segredo. Por quê? Porque o 432 é 2 vezes 216. E 216, de acordo com a Kabbalah, né, é o valor, né, do nome sagrado de 216 letras, dobrado 2 vezes. E segundo a Kabbalah explica, o Zohar também, em outros livros, é o nome que pode tirar as almas, né, de dentro do poço das almas, das clipotes, que é chamada morte. Então, é chamado o nome que pode ressuscitar os mortos, ou seja, ajudar as almas a sair de lá para reencarnar no mundo físico. Então, você imagina que você tem um instrumento afinado em 432 Hz, né? O que isso pode produzir? E você tem um instrumento afinado em 440 Hz. Se vocês procurarem no YouTube, vocês vão encontrar várias experiências feitas, né, com 440 Hz e 432. E vocês vão ver a diferença. Deepak, beleza? Estamos chegando nos momentos finais. Você e os momentos finais, cara. E deixa suas considerações sobre o que foi falado até agora e também... Considerações finais, ok. E fale também do seu trabalho. Bom, gente, é o seguinte. O lançamento do nosso livro, né, Supernatural entre Anjos e Demônios, pela editora Grifos, está um pouquinho atrasado, por causa da revisão do livro e da diagramação, né? Então, não sei se vai ser publicado agora em abril, como nós tínhamos estabelecido, talvez seja publicado em maio, né? Porque a revisão ainda está sendo feita, está sendo realizada. Os outros livros vocês podem encontrar no Clube de Autores, né? www.clubedeautores.com.br, né? Então, vocês vão achar os meus 16 livros lá publicados, né? Eu estou trabalhando em outros livros agora, né? Uns 5 ou 6, acho, ao mesmo tempo. Né? Deixa eu ver aqui, mas eu acho que estou trabalhando... Vamos ver aqui... olha, eu estou trabalhando no livro A Prece de Elias, que é sobre o nome de Deus de 42 letras. E aí tem... deixa eu ver aqui. Qual mais? Centelhas da Sabedoria já publiquei. Tem o Crepúsculo, que é um conto de ficção, mas um conto de ficção com os códigos da Kabbalah, que eu comecei a escrever em 2007. Tá? E ele fala do Holocausto Nuclear.
Deixa eu ver aqui, tem Duna, também que eu vou escrever, uma experiência verdadeira. O que mais? Enigma, o Código de Deus, o Código Divino, também que eu já comecei a escrever. Eu quero acreditar que é sobre ufologia, com os códigos, né, e as provas de que nós já tratamos aqui várias vezes, né, de que nós vamos vendo, já sofremos intervenção alienígena desde o princípio dos tempos. Deixa eu ver o que mais aqui. Né? Calamos Elohai, já publiquei. Matrix, vou escrever também. Né? Já comecei a traçar as primeiras linhas. Vamos ver aqui. O Fogo Secreto, que é em parceria com meu amigo e aluno Raul Cook. O Golem, que eu estou escrevendo também. Né? O Maharal e o Golem de Praga. O Hebreu sobre a Lotus, que eu também estou escrevendo. Os 72 Ramos, que é outro livro que eu vou escrever. Tá? E outro também que é o Shema Meforash 2, né? Sigilos Angélicos. Os Ecos de Enoque, estou escrevendo já também. Deixa eu ver o que mais aqui. Eu vou escrever um chamado Quebrando o Código Anunnaki para o futuro. Né? Outro chamado Ressurgindo dos Escombros do Terceiro Reich, sobre algumas lembranças que eu tenho de uma centelha que eu recebi, né, que veio dos campos de concentração de Auschwitz. Que mais aqui? Que eu estou escrevendo Shoah Atomit, que é sobre como escapamos do Holocausto Nuclear. Supernatural, que vai ser publicado. Né, e também tem, que eu acho que eu pulei aqui, que é o Simulacrum, né, que é sobre o nosso mundo ilusório. Né? Então eu vou escrever esse também, já comecei, tem uma página no Facebook, porque esse livro aqui vai ser uma experiência diferente, eu vou escrever ele online, e vou publicando tudo nessa página no Facebook, e depois sim eu vou transferir para o livro, e vou publicar o livro, mas eu vou escrever, é uma experiência que eu estou fazendo, eu estou escrevendo online esse livro, tá? Então tem a página lá no Facebook que vocês podem encontrar lá, para ler alguma coisinha sobre isso, tá? Os livros, então, estão no Clube de Autores e é por aí mesmo. Passa a régua, Clésio, né? Só isso. Obrigado, Deepak, pela sua participação aqui, sempre elucidativa, trazendo conhecimento para nós aí. O pessoal que vem no chat aí fica ansioso para assistir, e com razão, né? Queria agradecer também o pessoal... Fora bagunça, né? Queria agradecer o pessoal que participou no chat. Santeiro, cabra debaixo de um santo. Eu queria agradecer também o pessoal que chegou depois. Comente aqui Manda. Logo abaixo, canal. Está me ouvindo? Seu microfone está falhando. Oi. Falhou agora ainda? Vai. Tá um pouco baixo, tá? Bom, como eu estava dizendo, se você quiser compartilhar conosco a sua experiência, você que está no chat, você que chegou depois, quiser compartilhar essa experiência conosco, compartilhe pelo Facebook, o link está na descrição, você pode enviar a nós seu relato em áudio ou vídeo. E para quem está aqui a primeira vez, lembre-se de se inscrever no canal, ativar as notificações. Se você já é inscrito, você já tem o link desta live, já está disponível para você assistir desde o começo, se você chegou depois. Você que também gosta de assistir aos vídeos de madrugada, eventualmente estamos fazendo aqui um madrugadão, ok? Você que esteve aqui com a gente até o final, comente com a palavra Cabala, para sabermos que você esteve com a gente até o final do vídeo. Deepak, gostaria de completar com alguma coisa mais? Tá, joia, então. Pessoal, muito obrigado a cada um de vocês aí pela participação. E até a próxima live aqui no canal Alienates. Vida longa e próspera.